Meus irmãos, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero convidar a todos que têm um exemplar da Bíblia para que possamos fazer uma leitura do texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 15. Nós vamos ler os versículos do 45 até o 49. Agradeço mais uma vez o carinho dos meus irmãos. Eu, de fato, me sinto mais do que à vontade, mais do que em casa, estando aqui com vocês. Falar que eu estou em casa é chovendo molhado. Então, eu vou estar aqui como se estivesse no dia de culto normal e eu congregasse aqui. Amém? Queridos irmãos, agradecer ao Gilmar pelo convite mais uma vez, meu irmão. Deus te abençoe. O Senhor sabe o quanto eu tenho amor pela sua vida e sua família também. Esse dia me convidou para comer um guisado lá, pastor. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 45, está escrito assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Vou repetir este verso, o último versículo, 49. Assim como trouxemos, ou seja, o termo empregado no passado, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Meus irmãos, pode tomar assento. Vou procurar ser o mais breve possível, mas eu costumo dizer que tem alguns textos da Sagrada Escritura que, ao nós lermos, eles nos dão um fácil entendimento e interpretação do que a Bíblia ela quer nos transmitir, pela clareza, pela simplicidade do texto. No entanto, tem outros textos que eles são um pouco mais complexos e de difícil entendimento. O texto que nós tomamos por base nesta manhã é um texto que tem um paralelo e nós precisamos dobrar a nossa atenção para entender o que de fato o autor ele quer nos transmitir. Nós precisamos entender que quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, trata-se de uma carta-resposta. O que é isso, irmão William? A primeira carta de Coríntios, bem como a segunda, são cartas-resposta. Paulo, ele dá uma devolutiva à igreja de Corinto. A igreja de Corinto escreve a Paulo, e Paulo vai dar uma devolutiva aos irmãos. Como que nós sabemos isso? Porque durante toda a escritura, durante todo o texto de 1 Coríntios, nós vemos Paulo respondendo dúvidas acerca de muitas coisas. Dúvidas acerca do casamento, dúvidas acerca de como deve se celebrar a ceia, dúvidas de como deve se usar os dons espirituais, dúvida disso, dúvida daquilo.
Então, Paulo ele está respondendo aos irmãos acerca das dúvidas que eles tinham. E no capítulo 15, nós vamos ver que ele vai responder a dúvida dos irmãos a respeito da ressurreição, de como se dará. Uma vez também que, naquela época, havia uma crescente de uma corrente filosófica chamada gnosticismo, que dizia que a matéria é má, então não pode haver ressurreição. Sendo o corpo mau, não pode haver ressurreição. O espírito é bom, mas a matéria é má. Então havia uma confusão entre os irmãos. E Paulo ele tem que esclarecer. Muito bem, dito isso, meus irmãos, o texto que nós lemos fala a respeito disso. Nós não podemos fugir do que Paulo ele quer transmitir. Mas dentro desse texto, nós achamos aqui uma pérola muito preciosa. E Paulo, ele vai, a partir do versículo 45, falar a respeito de dois homens. E vai traçar um paralelo entre eles, como se um tivesse aqui e o outro aqui. Ele vai fazer uma ligação e traçar um paralelo entre eles. Então, se nós voltarmos um pouco, é que neste texto que nós lemos, ele fala apenas de Adão. E ele cita o último Adão. Ou seja, ele fala de Adão e ele fala do último Adão. Para esclarecer melhor quem é esse último Adão, a Bíblia responde a própria Bíblia. Então, o versículo 20 diz o seguinte, 21. Visto que a morte veio por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também serão vivificados em Cristo. Então ele fala do Adão, o texto fala do Adão, o primeiro homem, aquele primeiro homem criado, ele foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, é espírito vivificante. Ele não fala, nós temos o costume, algumas pessoas têm o costume de falar o segundo Adão. No entanto, Paulo fala o último Adão. É muito diferente nós falarmos o segundo Adão e o último Adão. Porque se nós falarmos o segundo Adão, dá a impressão que virá o terceiro, o quarto, o quinto Adão. Mas Paulo é categórico e diz o último Adão. Por que ele fala o último? Porque não haverá necessidade de vir outro depois dele. É o último porque depois dele não necessita mais de Adão. Não precisa mais. Mas por que ele fala do primeiro e do último? O que Paulo ele quer dizer com isso? Por que é que ele faz uma comparação entre o primeiro Adão e o último Adão? Muito bem. Para nós entendermos isso, nós precisamos, em Gênesis, entender quem foi este primeiro Adão. É claro que para nós que somos cristãos, nós sabemos quem foi esse primeiro Adão. Não é muito difícil nós entendermos isso. Então, este primeiro Adão, nós vamos falar de forma sucinta aqui, é o cabeça de uma raça. O primeiro Adão foi criado para ser rei, sacerdote e profeta. Cabeça de raça. O primeiro Adão, ele foi criado com finalidade, com propósito. Deus o criou para transmitir, para ser um transmissor de algo. Quando Deus cria Adão, Deus também o dá responsabilidades. Você é rei, sacerdote e profeta. Você é dono do planeta. Deus imputa a ele responsabilidades. Deus fala que Adão ele vai ser o responsável por nomear toda a criatura da terra. Adão, você é o cabeça de uma raça. Você vai pegar todos os animais da terra e vai nomear. Você vai dizer quem é quem. Você vai cuidar da terra. Tudo isso é seu. É como se Deus, ao findar a criação, dissesse à Trindade, nós temos que colocar alguém para cuidar disso. E é como se ele pegasse as chaves como você
pega uma casa nova, um carro novo, e alguém te dá a chave. Deus dá a chave do planeta, da criação para Adão. Você é dono de tudo isso. Cabeça de raça. E vem a mulher, vem a sua adjuntora. Então, a responsabilidade de Adão, ela é muito grande. Além de governar toda a terra, ele também é responsável por ser o transmissor da glória de Deus. Adão, ele representa Deus. Ele vai transmitir Deus, quem Deus é, os atributos de Deus, a pessoa de Deus, as maravilhas de Deus, do reino de Deus, estão representadas em Adão. Deus coloca o seu DNA em Adão. E agora Adão é aquele que na terra vai mostrar quem é Deus, o que Deus faz, quem Deus é. Veja a importância dele como sacerdote rei da terra. No entanto, meus irmãos, nós entendemos que, infelizmente, Adão ele falha nesta missão. O homem que é responsável por transmitir Deus, ele vai, infelizmente, ser enganado, ludibriado por Satanás. Meu Deus, você confia, né? Ele vai falhar. Vai para lá, filho. Não. Pega, Danaíde. Junto com Eva, a Bíblia diz que eles comem do fruto proibido, enganados pela serpente. Então, a grande questão, meus irmãos, não é nós aqui ficarmos querendo qual era o fruto. Não, a grande questão do texto é a desobediência. E a Bíblia diz que abriram-se então os olhos. Satanás ele costuma misturar verdades com mentiras. Então ele diz que eles não morreriam, mas seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. De verdade, eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. Mas houve morte, sim. Mas, irmão William, Adão continuou vivendo. Mas o versículo 9 de Gênesis capítulo 3 responde mais ou menos essa pergunta. Deus vai falar, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Essa pergunta de Deus não se trata de localização geográfica. Deus sabia onde ele está. É como se Deus falava, em que mundo você está? Em que sistema você está? Aonde você está? Está no mundo que eu criei? Ou você está no mundo que a serpente te entregou, te enganou, te levou? Então não é o estado físico de Adão, é o estado espiritual. Onde você está? E aí é o seguinte, o versículo 7 diz que ao comer o fruto, abriram-se os olhos de ambos e perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Então houve percepção e agora eles começam a se esconder um do outro. Adão começa a se esconder de Eva, Eva começa a se esconder de Adão e ambos começam a se esconder de Deus. E o que houve com a queda? A queda desconfigurou. É como se você tem um aparelho aí, você desconfigura todo ele, seu celular. Quando você vai mexer, você não entende mais nada do que está acontecendo. Então a queda desconfigurou o homem. De modo que o homem agora não pode ser mais o transmissor da glória de Deus. Como foi citado aqui. Tudo o que está acontecendo na humanidade, todas as catástrofes, todas as coisas ruins, é fruto da queda. A Primeira Guerra Mundial, ou a Segunda, ou todos os acontecimentos, não foram piores do que a queda. A queda é o pior desastre da história da humanidade. Porque desconfigurou o homem, de modo que agora o homem não é mais aquilo que Deus criou. O homem perdeu a sua identidade. O homem sem Deus, agora falando mais atualmente, todo homem sem Deus que anda sobre este planeta, ele está desconfigurado. Ele tem a sua identidade perdida. Não é a identidade que Deus o criou. Desconfigurou totalmente.
E nós percebemos que muitas pessoas até dizem, parece que falta algo sem Deus. Parece que falta algo em mim. Eu não consigo ser feliz. Tem um vazio dentro de mim. Tem uma falta de alguma coisa. Quando você vê alguém falando isso, a prova de que essa pessoa foi desconfigurada e que ela não tem a sua verdadeira identidade. Sem Deus, as pessoas nem sabem quem são elas mesmas. A identidade foi perdida, foi deixada, foi abandonada, porque o pecado, ele faz isso. O corpo do homem, ele foi criado para glorificar a Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, para transmitir Deus e a sua majestade. Mas agora, conforme diz a Bíblia, com a queda, com a interferência do pecado, o corpo passa a servir às leis do próprio pecado. O corpo do homem passa a servir às leis do pecado, de modo que tudo que o homem faz é pecar contra Deus. Quem está dizendo isso não sou eu, é Paulo, diz em Efésios. Ele diz, nós estávamos mortos em ofensas e delitos. Nós éramos inimigos de Deus, ou seja, o homem que Deus criou para transmitir a sua glória, através da queda passa a ser inimigo de Deus. Morto em ofensa e delito. Essa é a condição do homem. Desconfigurado, sem Deus. Por quê? Porque em Adão todos nós caímos. Quem descende de Adão, agora também tem a raiz maligna do pecado. Todo ser humano, sem isenção, carrega, infelizmente, essa marca, porque descendemos dele. Adão, ele falhou, infelizmente, ele falhou naquilo que Deus colocou para ele. Ele falhou, e como descendentes de Adão, nós tivemos a nossa natureza também modificada. Por isso que Paulo, ele diz, mortos. E é por isso que Paulo, ele também diz em 1 Coríntios, veja só, como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens. E Deus já dá indícios aqui, em Gênesis, que ele teria que interferir na história do homem. No versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 7, o homem, tentando solucionar o seu próprio problema, ele vai cozer folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Só que a folha de figueira ela tem um tempo de durabilidade muito pouco. E no versículo 21, a Bíblia diz, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e para a sua mulher. Ou seja, já apontando que alguém, quando Deus fez roupas de pele, significa que alguém morreu para cobrir o pecado e a nudez deles dois. Já indicando que futuramente alguém teria que morrer para que o problema do homem diante de Deus fosse solucionado. O homem está perdido, está sem Deus, está morto em ofensas e delitos, está desconfigurado e a sua identidade está perdida. E é por isso que Paulo fala, veja bem o que Paulo fala, o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente. O primeiro é natural. E assim como carregamos a imagem do terreno, ele diz assim, o homem carrega a imagem do Adão. Todo ser humano carrega a imagem dele, porque veio dele. E por conta dessa falha de Adão, de não conseguir o objetivo principal, que era fazer com que o homem governasse, quando Adão peca, quando Adão cai, quando Adão é enganado, é como se ele pegasse as chaves, eu não tenho aqui, mas é como se ele pegasse as chaves e desse nas mãos de Satanás, e Satanás agora passa a governar. A Bíblia mesmo diz isso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. O Deus deste século, Satanás, agora domina o mundo. Não a criação, mas todos os sistemas, ele está por trás da política, das mídias sociais, enfim, das guerras, rumores de guerras. Temos um articulador por trás de tudo isso, a saber, Satanás. Porque quando Adão descumpre a ordem de Deus, ele pega as chaves deste planeta e entrega nas mãos de Satanás. E agora nós temos visto, através do domínio das trevas,
o que o homem ele tem feito, o que o homem é capaz de fazer, porque perdeu a sua identidade, perdeu a sua referência. O homem tinha uma referência, a referência do homem era Deus. Deus tomava as decisões pelo homem. Era Deus que tomava as decisões. A partir do momento que o homem peca e perde a sua identidade, é o homem que passa a tomar conta das decisões. É ele que age por si só. E quando o homem age por si só, dá errado. Quando o homem toma as suas próprias decisões, dá isso. É como se Deus falasse para o homem: pode ir, vai e faz o que você quiser. Agora, quando Deus interfere na vida do homem, não. Por mais que Deus ele nos aperte, por mais que Deus nos coloque nos valos de Jaboque da vida, por mais que Deus nos dê provações, como foi mencionado, mas tudo isso Deus está fazendo para que nós sejamos aquilo que Ele quer que sejamos. O problema é quando o homem age por si só. Muito bem. O texto nos diz que o primeiro homem é terreno, o primeiro homem ele não é um ser vivificante, o primeiro homem ele é natural e sem identidade, sem referência, sem um cabeça que o governe. Então, o estado do homem sem Deus é um estado de pecado. O corpo que foi feito para glorificar a Deus, Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, em Coríntios. O templo do Espírito Santo. Se o Espírito está em nós, nós temos que transmitir algo. Mas o homem sem Deus, ele não vai transmitir o que é Deus. O homem sem Deus não vai transmitir a majestade de Deus. Ele vai transmitir aquilo que o seu corpo agora tem, as leis do pecado. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que o pecado ele tem um salário. E este salário é a morte. Essa é a condição do homem sem Deus. Então, por que que a Bíblia diz que Cristo é chamado de último Adão? Porque este Cristo, ele veio resolver o problema que Adão causou. Este Jesus, este Cristo, chamado de último Adão, porque não haverá necessidade de nenhum outro, e porque o primeiro falhou na sua missão, ele é chamado de último Adão. Chamado de alma vivente. Aliás, o primeiro é alma vivente, o último é espírito vivificante. O primeiro é natural, mas este é espiritual. O primeiro é da terra, mas este é do céu. Então, existem somente duas categorias de homens no planeta. Aqueles que nasceram em Adão e aqueles que, pelo novo nascimento, estão em Cristo. Adão, ele tinha vida, mas ele nos transmite morte. Agora, Cristo, pela sua morte, nos confere vida. Um nos deu a morte e maldição, outro nos deu a vida e as bênçãos celestiais. Um nos colocou em condição de inimigos de Deus, caídos, ofensores da glória de Deus. O outro nos faz mais do que vencedores por intermédio da sua morte. Um nos trouxe muitas aflições, como diz Gênesis, mas o Cristo ressurreto, aquele que é o último Adão, não, ele nos trouxe a promessa da bem-aventurança, da vinda e do repouso nos céus para todo sempre. É por isso que nós precisamos deste último Adão. Por quê? Porque nele nós vamos ter a nossa identidade resgatada. Nele nós vamos saber. O homem sem Deus não sabe realmente qual é o propósito que ele foi feito. O homem sem Deus, ele não sabe para que ele foi criado. Ele tem sua identidade perdida. Nós sem Deus, nós nem sabemos quem nós somos. Se eu não me engano, em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz que quando nós... Vamos lá, para não falar coisa errada, né? Tem uns homens me olhando aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7,
Não, não é. Mas a Bíblia diz, se eu não me engano, em Apocalipse, que ao que vencer será dado um novo nome. Talvez esse novo nome é o nome original que Deus ele nos deu. O nome que nós temos é um nome que nosso pai achou bonito. Houve um sorteio na família e te deram esse nome. 3:12? Olha aí, pastor. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor... É o 3 ou o 2, pastor? 3:12. Ao vencedor, falo-lhe coluna no santuário de Deus, e demais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Vai ser revelado o nosso novo nome. Porque talvez este nome que nós temos não é o nome que Deus ele nos deu quando nós fomos criados. Seu pai achou esse nome bonito, sua mãe achou bonito, juntou o nome do pai com a mãe, formou um nome. Aí teve um sorteio na família, esse nome é legal, coloca esse. Mas será revelado o nosso verdadeiro nome. Então, o homem sem Deus, ele não sabe realmente o propósito para que ele foi feito, para que ele foi criado. Eu acho que é um outro versículo, pastor. O 17? 2:17. Se alguém achar aí, leia, por favor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Pronto, é isso. Ninguém conhece este nome. Este nome que Deus deu. Percebam, meus irmãos, que somente por intermédio de Cristo nós vamos ter a nossa verdadeira identidade restauradas. E nós vamos saber qual realmente foi o propósito para o qual nós fomos criados. Somente em Cristo nós vamos saber o objetivo das nossas vidas. Nós não vamos andar sem destino, sem razão, sem propósito, sem objetivo, mas quando o homem se encontra com Cristo, quando há o verdadeiro encontro entre o homem e Cristo, nós encontramos o verdadeiro sentido da nossa vida. E como Paulo nós podemos dizer, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu vivo na fé. Nós entendemos para que e por que nós fomos criados, em Cristo Jesus somente. Então por que ele é o último Adão? Porque ele veio para cumprir aquilo que o primeiro Adão jamais pôde cumprir. Para fazer com que o homem andasse no caminho que o Adão tirou ele. Ou seja, em Adão nós morremos, mas em Cristo nós podemos ter a vida novamente. E aí nós entendemos que é somente o Evangelho que pode fazer isso. E o Evangelho, ele deve mudar primeiro a nossa natureza, para depois mudar as nossas atitudes. Ou seja, as minhas atitudes, aquilo que eu faço, aquilo que eu manifesto, aquilo que eu falo, da maneira que eu ajo, é fruto da minha natureza. É por isso que Jesus ele vai dizer para João Batista, Nicodemos, tudo bem, eu entendo, você é doutor, mas tem que nascer de novo, meu filho. Tem que nascer de novo. Porque até então você nasceu em Adão. Quem nasce em Adão, nasce para a morte. Mas quem experimenta um novo nascimento em Cristo, renasce para a vida eterna. Então, Nicodemos, beleza, mas você tem que nascer de novo. Por quê? Porque somente por intermédio de uma nova natureza é que o homem vai poder ter a sua identidade resgatada. Tendo a sua identidade resgatada, ele vai poder transmitir a Deus, manifestar a Deus, e vai poder viver para a glória de Deus. Sem essa interferência de nascer de novo, por intermédio do último Adão, não tem condições do homem viver aquilo que Deus fez para que ele vivesse. Então, somente em Cristo. Então, todo homem que não está em Cristo, até porque a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é.
E as coisas velhas? As coisas velhas se passaram. E agora? Eis que tudo novo se fez. Andemos em novidade de vida. O maior sinônimo de que nós estamos em Cristo, que nós nascemos de novo, é que as coisas em que o velho homem era operante, elas deixaram de acontecer. A raiz de Adão não existe mais em nós. Nós agora temos que transmitir algo positivo. É por isso que a Bíblia diz em João, 1 de João, deixa eu ver se eu lembro aqui, a cabeça já está falhando. 1 João capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz que nós temos a semente de Deus está em nós. Ou seja, se nós temos uma semente significa a capacidade de reproduzir alguma coisa. A Bíblia diz que agora, em Cristo, a semente de Deus está em nós. Ou seja, sem Deus, sem Cristo, sem nascermos de novo, estando em Adão, nós também tínhamos uma semente. A semente do pecado, a semente da iniquidade, a semente da mentira, a semente do engano, a semente deste mundo caído. Agora, em Deus, a Bíblia diz, vocês têm uma semente. E quem tem a semente tem a capacidade de reproduzir. Reproduzir o quê? Reproduzir Deus e a sua glória. Reproduzir Deus e a sua majestade. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5 que nós somos agora embaixadores de Deus, representantes do seu reino, da sua glória, da sua majestade. Então nós fomos feitos uma nova criatura em Cristo. Porque em Adão nós não tínhamos condições de cumprir aquilo que Deus nos fez para cumprir. Agora, o último Adão não. No último Adão, nós fomos feitos uma nova criatura. E a Bíblia vai nos dizer, no versículo 48, como foi o primeiro Adão, o terreno, tais também são os demais homens. Perceba isso. Como foi o primeiro Adão, o terreno, tais também são os demais homens, terrenos. E como é o celestial, tais também são os celestiais. Ou seja, é por isso que a maior evidência de que o evangelho entrou na vida de uma pessoa é que essa pessoa passa a transmitir. Qual que é, o irmão William? Qual que é a evidência de que o evangelho entrou na vida de uma pessoa? Eu respondo com a outra. A maior evidência de que um homem ele está em Adão é que ele transmite o que Adão transmite. Adão agora ele não pode mais transmitir Deus, sendo que ele rompeu com Deus. E o profeta Isaías diz no capítulo 59, acaso está encolhida a mão de Deus para que não possa abençoar? Não lembro exatamente o texto, então eu vou ler para não errar. Mas veja bem, olha o que o Isaías diz. No capítulo 59. Olha o que aconteceu com Adão aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, meu Deus do céu, olha aí, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vocês e o Deus de vocês. Então, no momento que Adão faz isso, há um rompimento, há uma barreira, há um muro de separação entre o homem e Deus. E este muro só pode ser derrubado por Cristo Jesus. Então, sem relacionamento. Agora, é por isso que a Bíblia fala que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Então, agora entre Deus e o homem regenerado, tem Cristo intermediando este relacionamento. O homem caído, entre ele e Deus, há um muro de separação. Mas entre o homem regenerado, agora Cristo vai conectá-lo novamente aos céus. Cristo vai conectar o homem novamente a Deus. Então, a maior evidência de que um homem ele foi transformado, ele foi regenerado, que ele foi modificado a sua natureza, é que ele não vai mais transmitir aquilo que os descendentes de Adão transmitem. Veja só, como foi o primeiro homem, o terreno,
tais também são os demais homens terrenos. Então, se alguém está em Cristo, sendo que tem que haver uma transformação, se alguém está em Cristo é nova criatura, mas se essa pessoa transmite as coisas terrenas, se anda nos conceitos da terra, se o que ela faz não reproduz Deus, ela não está ainda em Cristo. Porque a maior evidência de que um homem nasceu de novo, de que ele está agora com uma aliança com este último Adão, é que ele vai transmitir Deus. A sua vida vai ser para glorificar a Deus. As suas ações vão ser direcionadas para Deus. A sua identidade foi resgatada. O propósito para que ele foi criado foi refeito. Então agora ele não vai mais servir às leis do pecado, muito pelo contrário, ele vai lutar contra elas. Ele vai abominar o pecado, ele vai abominar a iniquidade e as coisas que este mundo oferece, porque o versículo 49 diz: assim como também trouxemos a imagem do que é terreno, agora devemos trazer também a imagem do celestial. Paulo diz, assim como nós, sem Deus, sem nova aliança, sem Calvário, sem sangue, sem regeneração, sem justificação, nós trazíamos a imagem do Adão terreno. Lembre-se de você sem Deus, do que você transmitia, de como você andava, do que você falava, do que você pensava, quais eram os seus planos, os seus objetivos, qual era o seu objetivo de vida. Então, sem Deus, sem Cristo, sem aliança, sem Calvário, sem cruz, sem sangue, Paulo diz, assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, que nós transmitíamos sem Deus, nós fazíamos com excelência, tenho certeza. Nós transmitíamos aquilo que a nossa natureza nos incitava a transmitir. Nós transmitíamos aquilo, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então nós dávamos aquilo que nós tínhamos, pecado. Nós dávamos aquilo que a nossa natureza tinha para oferecer. Mas Paulo diz, agora, em Cristo Jesus, através do último Adão, através de uma nova natureza, nós devemos também trazer a imagem do celestial. Então, eu digo, através desta mensagem, que toda mensagem tem que ter um objetivo. Qual é a nossa missão agora como servos de Deus? Qual é a nossa missão agora como participantes do reino de Deus? Paulo fala, agora a nossa missão é transmitir a glória de Deus. Fazer com que a imagem do celestial seja vista através das nossas vistas, através da nossa vida. E é essa pergunta que eu faço para nós, como igreja do Senhor. Nós somos a arca da aliança hoje? Nós carregamos, nós transmitimos a presença de Deus? Porque quando nós estávamos em Adão, eu tenho certeza que nós transmitíamos o que era terreno. Mas Deus diz, houve uma mudança, houve um rompimento com o pecado, houve uma quebra de contrato com Adão, e agora o seu novo nome está escrito no livro da vida, e agora você é dos céus, não é da terra. Agora você é de Deus, não é mais deste mundo, mas agora você tem que evidenciar isso com as suas atitudes, com o seu modo de viver, com as suas posturas, com o seu posicionamento diante dos homens. É por isso que é por isso que o Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, aquela ordem de Jesus, dizendo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. 16. Por isso que é bom ter amigo aí aqui. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Só que tem um detalhe aí. Esta palavra no grego, no original grego, não é ide, é indo. Indo por todo mundo, pregai o Evangelho. Mas como assim, irmão William? A palavra no original é isso. Indo por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas por que indo? Indo porque aonde quer que você vá, indo ao trabalho, indo à escola, indo à igreja, indo aonde quer que você esteja, indo por todo mundo, pregue o Evangelho. Como? Falando? Não, às vezes calado. Mas como? Se possível, fale. Mas calado também pregue. Mas como assim? Com as atitudes, com o modo de viver.
Então, indo por todo mundo pregar o evangelho, não é ir para outros países fazer missão, não é ir para longe e falar de Deus, não é indo, é vivendo. É sendo agora uma nova criatura, é sendo agora um novo ser, indo por todo mundo, indo aonde quer que você esteja, fazendo o que você tiver que fazer, indo pregar o evangelho, indo transmitir a Deus. Nós somos os transmissores de Deus nessa terra, os embaixadores de Deus nessa terra. Nós não podemos esperar de mais ninguém neste mundo que faça o papel que nós devemos fazer, que é transmitir Deus. A Bíblia diz em Atos, eu não lembro o capítulo, mas que os discípulos estavam passando por Antioquia da Síria. E as pessoas falaram, aqueles homens são cristãos. Mas a Bíblia não menciona que eles falaram que eram cristãos. A Bíblia só diz que as pessoas falam, aqueles homens são cristãos. Porque o modo de viver vai transmitir Deus. O meu irmão, o que vai fazer com que eu transmita Deus? O meu modo de viver. Distinto do que eu vivia antes. Então, não é possível que em Cristo, no último Adão, as pessoas não entendam que elas precisam transmitir outra situação do que transmitiram antes. Por isso que eu digo, repito, a maior evidência de que o evangelho entrou na vida de uma pessoa, que essa pessoa passou do estado de morte para a vida, do estado de condenação para justificação, é que agora ela vai transmitir Deus. Simples. Vai transmitir Deus e a sua glória, Deus e o seu reino. Essa é a maior evidência de que houve uma transformação. Eu já ilustrei isso, não sei se aqui, mas se eu chegasse aqui para os irmãos, desse modo aqui que eu estou, chegasse 1h30 atrasado e dissesse, meus irmãos, me desculpe, eu cheguei atrasado porque eu fui atropelado ali, eu fui atravessar a rua e fui atropelado por um caminhão, o caminhão me pegou ali. Mas eu chego desse jeito aqui, ó, roupinha limpa, não tem nenhum sangramento, nenhum machucado, nada. Vocês iam olhar para mim e falar assim, você é um grande mentiroso, é isso que você é. Porque você está dizendo que um caminhão te atropelou, e você está aí, a roupa está inteira, não tem nenhum machucado, não tem algo que mostre que você sofreu um atropelamento. Assim são as pessoas que dizem estar em Cristo e não têm nenhuma marca. Porque se você está em Cristo, se Cristo está em você e vocês estão juntos, existe alguma marca. Porque um encontro com Cristo é algo muito grande para não deixar marcas e evidência na vida de uma pessoa. Um encontro com Cristo é algo muito grandioso para não deixar nenhuma marca. Quando Jacó se encontra com Deus, ele é deixado marca nele. Quando Paulo se encontra com Cristo, é deixado marca em Paulo. Então, alguma evidência, alguma marca é deixada na vida da pessoa que se encontra com Deus, com Cristo. Ele vai passar a transmitir Deus. Essa é a nossa missão na terra. Devemos trazer também a imagem do celestial. Que responsabilidade, meus irmãos. Eu encerro por aqui. Responsabilidade de um cristão é transmitir Deus. É ter prazer nisso. Como diz os Salmos, é ter prazer na lei de Deus. Transmitir o reino de Deus e a sua glória. Porque, como eu disse, nenhum outro ser humano vai fazer isso. Aquilo que é para você fazer como igreja, como cristão, como agora conectado ao último Adão, ninguém vai fazer, pastor. Essa é a nossa responsabilidade. Como nós transmitíamos com maestria aquilo que era terreno. Porque quando nós estávamos sem Deus, nós fazíamos com profundidade o que nós fazíamos, não é verdade? Nós nos deleitávamos com profundidade nas coisas da carne. Mas Deus nos chamou para o seu reino, nos tirou das trevas, nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E agora nos dá uma missão: transmitir a glória do seu reino, transmitir a sua imagem, ser embaixador de Cristo. É isso que Deus espera da sua igreja, de mim e de você. Por isso que nós estamos aqui, nos abastecendo de Deus e de Cristo toda manhã, todo domingo. Para quê? Para que quando nós estivermos no campo de batalha,
a glória de Deus possa ser vista através das nossas vidas. Nós estamos nos enchendo de Deus, nos aprofundando de Deus, para que quando nós estivermos em qualquer situação, nós possamos estar indo pregando este glorioso evangelho da glória de Deus. Amém? Podemos nos levantar para orar? Deus, em Cristo nós fomos feitos, meu Deus. Nós fomos reconectados com o Teu reino. Nós que estávamos perdidos, nós que estávamos separados, nós que estávamos longe, mediante ao pecado, mediante ao nascimento por intermédio de Adão. Mas a Bíblia nos deu o último Adão, nos deu Cristo, a glória do Seu reino. Nós fomos privilegiados, meu Deus, porque ainda muitos descendem de Adão e experimentam a morte, mas por misericórdia, não por mérito, por graça e não por virtude. O Senhor, meu Deus, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Eu não entendo porquê, eu não fiz por onde, mas o Senhor nos deu este privilégio. E agora o que o Senhor espera de nós? Que nós, conectados ao Teu reino, à Tua glória, ao Teu poder e à Tua majestade, possamos transmitir o Senhor, possamos transmitir a Tua palavra, possamos transmitir as Tuas promessas. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos os embaixadores de Cristo, nós carregamos a arca, nós carregamos o Espírito, nós somos o templo do Teu Espírito em que o Senhor faz morada. Então nos ajuda no tocante a isso, Senhor, para que possamos cumprir o propósito em que o Senhor nos criou, para que possamos cumprir o propósito que o Senhor nos chamou. Nos fortaleça através do Teu Espírito Santo, nos fortaleça através das orações, através da comunhão de estarmos aqui, mas não deixe, Senhor, com que nós falhemos no propósito em que o Senhor nos deu para que cumpríssemos, Senhor. Não deixe o nosso pé escorregar, Senhor. Nós não queremos voltar a transmitir a glória do que é terreno, porque a glória ficará aqui neste mundo, mas nós queremos transmitir a glória do que é celestial. Queremos transmitir a glória do Teu reino, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço e agradeço ao Senhor nesta manhã. Amém? Deus os abençoe, irmãos, meus irmãos. Que as palmas glorifiquem a Deus.